Vídeo bem rápido, bem dinâmico sobre Taesa. Taesa com códigos de negociação TAE3, TAE4 ou TAE11 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que já retornou 674% no período aos sócios, contra um retorno de apenas 127% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em mais de R$7.700, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. E trazendo agora para o curto prazo, os últimos 5 anos, algo mais realista, ainda assim a empresa já retornou mais de 160% ao acionista, contra um retorno de apenas 36% do Ibovespa. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Mercado de capitais esse do qual eu consideraria muito estudar e se dedicar um pouco mais agora em março, se tornar membro, ter acesso à metodologia completa, todo o material utilizado, gerenciamento de risco em cima de centenas de empresas, para aproveitar agora esse período onde todas elas estão divulgando seus relatórios financeiros. Taesa que esse ano oferece um retorno nada bom, nada satisfatório. Na realidade, ela já tem um recorde negativo. É a 9ª semana seguida que as ações da Taesa, que a empresa Taesa, tem quedas na Bolsa de Valores. A gente pode entrar aí na 10ª semana. E de tudo aquilo que envolve a companhia, desde renúncia de presidente, a uma dívida muito elevada, aos dividendos propriamente dito, que esses são talvez a tese principal da maioria dos investidores ou dos novos CPFs que investem na companhia. Hoje eu quero um vídeo muito rápido e um vídeo muito dinâmico, onde eu vou tratar 3 pontos. Nós não faremos análise fundamentalista, porque eu já gostaria que vocês anotassem na agenda para quarta-feira dessa semana, dia 6 à noite. Taesa vai divulgar o seu relatório financeiro operacional do quarto tri. Ela também vai fechar o seu ano fiscal de 2023 inteiro, e aí sim a gente vai ter uma análise muito mais longa, ver os números da empresa, o que ela tem de positivo, o que ela tem de negativo, e traçar também perspectivas dela. O vídeo de hoje são 3 pontos essenciais, do qual eu sei que a maioria das pessoas tem dúvida. Pontos esses, motivo principal do mercado estar penalizando a companhia em 2024. Só que essa tendência ela vem negativa desde o ano passado, na realidade desde novembro, se a gente falar aqui na questão de opções dela. E dentre recomendações de compra e venda, a gente entra naquela questão redundante até, da qual o Bradesco deu ênfase novamente recentemente. Abre aspas aqui em cima. Caso a Taesa busque permanecer em processo de expansão, comentário rápido, processo esse do qual ela necessita, não existe no setor de utilities, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, momento em que a empresa não considere expandir, não considere novos projetos, não considere novas concessões. Setor de utilities, isso é uma constante. Ela pode ter que deixar o pagamento de dividendos em segundo plano. Fecha aspas. Eles destacam que ela tem um CAPEX já comprometido acima de 1 bilhão para 2024, que em 2025 a gente fala de algo ainda maior, 1,5 bilhões de reais. É o que eles projetam. Você junta uma possível queda de dividendos com um CAPEX muito elevado, porque ela necessita sempre andar adiante, a uma dívida que já não é tão saudável. A gente fala de uma alavancagem de 4,2. Quando a gente fala disso, a gente fala do ratio, relação dívida versus EBITDA. Tese essa que eu sempre trago de Peter Lynch. Com todo esse cenário, entre aspas, caótico, porque eu vou explicar no gerenciamento de risco a minha opinião de quem já enxerga esse tipo de situação há 18 anos, o Bradesco passou a recomendar venda das ações da Taesa. O preço-alvo que era de 37, agora é de 34, 8,1% menor. Só que eles têm um ponto de coerência
coerência aqui, algo que eu concordo. Abre aspas. Na visão dos analistas, uma parcela relevante dos investidores da elétrica optam por deter suas ações, justamente pelo patamar de distribuição de dividendos da companhia. Ponto de atenção aqui, em tempos passados. E esse é o grande ponto, o erro da métrica do dividend yield atual. Nesse sentido, uma eventual diminuição de remuneração pode afetar a base acionária de acionistas da empresa. Isso não só pode, como isso tende a acontecer. Ponto principal aqui é, a empresa se torna uma empresa ruim? Não. Apenas expectativas de mercado não vão mais condizer com o momento que ela vai viver. Vai haver uma enxugada de dividendos? Não só vai haver, como isso já pode estar acontecendo. A Taesa divulga resultados na próxima semana, por isso eu falei para vocês travarem a agenda de vocês. Esse é o primeiro ponto e a gente pode estar numa sequência, num strike muito negativo de 10 semanas de queda consecutivas. Segundo ponto, eu vou juntar 2 em 1, porque eles são mínimos. Primeiro é do diretor-presidente da Taesa, a renunciar ao cargo e o CFO acabou assumindo interinamente. A Taesa divulgou que Rinaldo Júnior vai ocupar a função até esse processo de sucessão ser completo. Movimento esse que foi visto como negativo pelo mercado e pelos analistas. Eles pontuam diversas coisas, mas uma das coisas que eles pontuam é uma questão de indecisão na mão de quem vai ficar essa cadeira e o fato deles não saberem o porquê desse movimento. Ainda nesse segundo ponto, o que esperar das empresas elétricas para o quarto TRI de 23. E de maneira geral, o que o mercado espera é uma constância. A gente não fala nem de piores resultados, nem de resultados atípicos, nem de uma explosão de receita e lucro de EBITDA. O mercado enxerga um momento de calmaria, com pontos positivos e negativos para cada setor de operação de cada empresa do setor elétrico, só que 2 pontos de destaque. Resultados dentro do padrão para transmissoras, por isso estamos falando aqui da empresa, e ainda nelas eles destacam que pode ser refletido o reajuste inflacionário do ciclo 23-24 da RAP. E isso vai ser algo interessante da gente acompanhar na sexta-feira. O que eu enxergo quanto a isso? Também marasmo. Já falei lá atrás para vocês que tudo aquilo que a gente viveu em 2021 foi atípico. Índices inflacionários em GPM e IPCA não serão repetidos daquela maneira tão cedo. Aquilo é um ponto fora da curva. Índices inflacionários esses que corrigem tarifas dessas empresas. No que diz respeito a esse primeiro item da saída do CEO e que o mercado não sabe os motivos, eu tenho meus pés atrás. Quanto a isso, não ser um movimento estratégico da companhia ou individual e que nós tenhamos algum movimento maior por trás disso, algum movimento talvez político por trás disso. O questionamento pode ser, poxa, mas a Taesa, uma corporation... Sim, isso é possível e muito possível. É o que eu espero? Não, mas eu já vi essa cena. E enquanto a empresa não divulgar algo de fato que explique esse movimento, e eu tenho algo muito interessante para comentar da CEMIG no próximo vídeo da CEMIG, isso vai ficar em aberto e o mercado fica daquela maneira, em dúvida. Antes do terceiro ponto, eu queria falar de um bônus, que eu vou trazer um vídeo específico de alguns movimentos que a gente enxerga de tudo aquilo que eu já falo há quase um ano. A gente está vendo agora uma PL que altera a regra de renovação de distribuidoras. São comentários iniciais, são movimentos iniciais, porém o modus operandi e o absurdo, ele é o mesmo. Abre aspas, ou você faz e executa da maneira que nós queremos, ou você está fora, fecha aspas. E eu não confiaria nem no protecionismo de uma possível indenização para essas empresas, porque eu não acredito nessa proteção jurídica quando eles lá em cima querem algo. Então só como um bônus, é algo que está rodando e muito, só que como eu já vi essa cena lá atrás, eu já vi isso, eu começo a ver esses movimentos desde o ano passado, não tem por que eu ficar requentando algo, eu vou esperar movimentos maiores, movimentos esses que estão linkados à CEMIG e ninguém se toca o que está acontecendo com a CEMIG, o porquê da federalização da CEMIG, que não tem nada a ver com a dívida de Minas, é meramente política para instrumento político, mas a gente vai falar disso no vídeo dela. Eu só queria dizer, acompanhem
sim, só que nesse caso, deixem a coisa rolar. Se tiverem dúvida, faça aportes menores. O setor elétrico sempre foi um bom setor, ele não é um excelente setor, sempre foi um bom setor, porém muito mal regulado. Tudo isso que está acontecendo não deveria ser novidade. E para fechar o terceiro ponto, talvez esse mais importante e esse matéria principal do vídeo, que a gente fala muito de expectativa e até mesmo de ansiedade. O que acontece? Quando a gente fala da Taesa, a gente fala de uma empresa que sempre é recomendação para uma carteira remunerada. Ela sempre está entre as melhores ações para se receber dividendos. Só que o cenário atual, por uma questão de sazonalidade ou não, é de dividendo mínimo e em queda. Isso é preocupante? Sim, para quem só olha dividendos. Não para quem é um investidor de valor. Você tem dividendos em queda, você tem um strike de semanas consecutivas de queda na cotação, saída de CEO, resultado financeiro que está para chegar essa semana, e você junta isso a uma alta alavancagem com alto capex. É o turbilhão perfeito para a companhia. Só que o que eu gostaria de trazer nesse último comentário é que não ela, vamos excluir Taesa, eu vou voltar lá atrás, eu posso ir até Eletropaulo, chegando à transmissão paulista, em qualquer empresa do setor, esse cenário apenas se repete. Sabe o que mudou em todas essas empresas de 40 anos para cá, de 20 anos para cá, dos anos 2000 para cá? Absolutamente nada. Nós temos empresas com problemas de dívida, sim, só que quando você abre o montante, o leque completo da quantidade de empresas que a gente tem no mercado, é um percentual natural de falência de projetos. O que eu quero dizer com isso? Você junta tudo isso negativo que eu já trouxe da companhia e como sócio eu a critico sim pelo elevado payout e uma alta alavancagem, a questão da RAP e finalização de contratos essenciais e multimilionários nos próximos anos que estão para vir. Então é o cenário perfeito para um turbilhão de curto prazo. Só que tudo isso sempre foi, tudo isso sempre é e está, e tudo isso sempre será assim. Nos anos 2000, eu ouvia a mesma coisa de TRPL4. De 2000 e 2010 ou qualquer outro ano, eu ouvia a mesma coisa de Eletrobras. O que eu quero dizer aqui? Isso é o normal de todas as elétricas, isso é a forma que elas têm de sobrevivência, de autossuficiência, de autossustentação. Elas precisam de novas concessões, enquanto outras concessões saem de cena. Nós temos aqui diversas concessões que vão desaparecer de 30, 31, 32, 34 e aí adiante. Nós temos valores muito consideráveis. E essa notícia negativa, com todas essas que eu passei, para quem é novo, talvez gere também um turbilhão de informações. Só que isso é tão corriqueiro, isso é tão normal, e a Eletrobras faz isso a vida toda, que se a gente continuar descendo, nós vamos ter também novos períodos e novas concessões, novas renovações surgindo ano após ano, com vencimentos a partir de 50, 2052, 2053. E tudo isso se repete sem cessar. Ponto é, eu sempre vou tecer críticas a empresas que fazem distribuição indiscriminada e depois vão fazer um follow-on ou uma diluição ou trabalham com emissão de dívida, prejudicando também o acionista, ou seja, com uma mão você dá, com a outra mão você tira. Só que a mensagem aqui é, contanto que ela tome conta do fluxo de caixa e que de maneira descabida ela não perca o controle disso, principalmente empresas de utilities, que é muito normal esse ratio flutuar de 2 a 3, de 2 a 4, é muito mais interessante a gente observar aquilo que pode ser prejudicial à empresa, que não está na mão dela, ao mesmo tempo observar tudo aquilo que está na mão dela, que é o operacional e que é o financeiro, do que tentar traçar qualquer previsão futura, que por si só já é o caminho errado para o investidor. Taesa, que coberta por 10 analistas ou 10 casas, tem 3 recomendações neutra, 7 recomendações para venda e nenhuma recomendação para compra. O cenário da empresa realmente não é nada positivo no curto prazo. Gerenciamento de risco esse pessoal, individual
e intransferível. Portanto, falamos de Taesa, uma empresa de utilities do setor elétrico, e ela obtém para nós nota 4, sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas, respectivamente. E dos pontos positivos e negativos da companhia, a análise fundamentalista e todos os seus slides me ajudariam aqui, só que ela é uma empresa com uma DRE excelente, ela é uma empresa rentável e ela é uma empresa boa pagadora de proventos. Pontos negativos, uma distribuição por vezes não muito inteligente, uma dívida não muito saudável, dívida essa que desabona a companhia, só que ela é uma empresa ainda necessária. A gente não pode simplesmente desligar a chavinha da Taesa. Não suficiente tudo aquilo que eu falei, nós temos ainda um possível follow-on não muito legal para a empresa, emissões de dívida para tocar novos projetos, mesmo já tendo uma dívida muito alavancada. Só que esse ponto, os ciclos de RAP, essa é a matéria principal do vídeo. Eu gostaria muito de tentar passar uma mensagem mais tranquila para vocês. É um ciclo normal de empresas de utilities: dívida, nova concessão, estabilização, distribuição, dívida, nova concessão, estabilização e distribuição. Esse é o ciclo, se é que a gente pode assim chamar, para empresas de utilities. Portanto, hoje falamos da Taesa, uma ótima empresa na nossa avaliação, com muitos pontos positivos, alguns pontos negativos sim, e eu sempre farei como sócio questão de dar ênfase a eles. Deixa no comentário se concordam ou não com a avaliação e com esses 3 pontos que a gente falou dela aqui no canal. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranquem elas as 7 chaves. O Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira de você, investidor pequeno, individual e até mesmo pobre, multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.